Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de João, o capítulo 8 e o versículo 47. João 8, 47. Que diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus, né? Então, Jesus disse isso para aqueles fariseus, né, que estavam ali julgando Jesus. Quando Jesus chegou, como está escrito lá no livro de Isaías, que Jesus chegou e foi ler uma palavra em Isaías 61, né, quando disse ali que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que o ungiu para profetizar, para levar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para pregar o evangelho aos pobres. Jesus disse isso, porque está escrito no livro de Isaías. E Jesus lendo ali, e ele disse: hoje cumpriu-se essa palavra. Foi quando os fariseus ali quiseram pegar Jesus, né? Disse assim: ele quer dizer que ele é ungido de Deus, o Filho de Deus que veio para fazer tudo isso. E foi ali que começou, né? Começaram a perseguição contra Jesus, para matarem Jesus, porque ele estava dizendo que ele estava ali blasfemando, se dizendo Filho de Deus, se dizendo que ele veio para levar a liberdade aos cativos, né? Curar os enfermos, limpar os leprosos, pregar o evangelho aos pobres. Foi isso que Jesus veio fazer. Mas ali os fariseus da época, os sacerdotes da época, ali já entraram entre si em reunião para o matar, desde esse dia que ele leu essa palavra e disse: hoje está se cumprindo. Então, João disse aqui, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, Jesus disse para aquele povo: vocês não estão escutando porque vocês não são de Deus. Então, não adianta, eu tive meditando nessa palavra, não adianta você escutar também. Jesus disse que é de Deus aquele que escuta a palavra de Deus. E eu, porém, vos digo, mais ainda, que aquele que escuta e não as pratica, esse não é de Deus. Porque não adianta nós sermos de Deus, escutar a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e não praticar, né? Não ser somente ouvinte. Acho que é Tiago que diz: não sejais ouvintes, somente ouvinte, porém praticantes, né? E nesses últimos tempos, existem muitas pessoas pela internet dizendo que não precisamos mais praticar nada, porque a salvação é pela fé. Claro que é pela fé, mas a partir do momento que você é salvo pela fé, você tem que praticar sim. Você tem que praticar sim. Ouvir a palavra e deixar para lá não é ser de Deus, né? Não é ser salvo. Você é salvo na hora que crê que Jesus morreu por você, amém, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que ser não só ouvinte, mas também praticante, né? No versículo 31 ele diz assim: em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Se alguém guardar a palavra de Deus, nunca verá morte. Aí as pessoas pensam: vai subir com o corpo todo. Não, ressuscita antes. Deus não deixa que ele sinta nada na hora da morte. Ele apenas tira o fôlego de vida e o espírito daquela pessoa vai para Deus. Então Deus não deixa ver a morte aqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra. Jesus Cristo disse que aquele que tem
aquele que tem as minhas palavras, né? E eu tenho as minhas palavras, cumpre a minha palavra, estiver na minha palavra e eu estiver nele, a minha palavra estiver nele, ele disse, pedirá tudo o que quiser e será feito. Então é verdadeiramente necessário, não que sabemos apenas a palavra, mas cumprir. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós na minha palavra, isso o que ele quis dizer? É cumprir a palavra de Deus, né? Cumprir os mandamentos. Aí diz no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo libertar, porque Cristo veio para libertar. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Ele veio curar os olhos dos cegos. Ele veio para libertar as pessoas, pregoar o evangelho da paz, o evangelho aos pobres, né? Aos pobres de espírito, né? Porque aquele que já é pobre de espírito precisa conhecer verdadeiramente a palavra, porque são muitas as pessoas que são de Deus, buscam a Deus, mas ainda não entenderam a nova e eterna aliança. Ainda muitas vezes estão indo pelo Velho Testamento, pelas palavras de Moisés, e pelas palavras do Velho Testamento não é os mandamentos, irmão. Mandamento é para nós até hoje, mas os mandamentos do povo de Israel, 700 e tantos mandamentos, não são para nós hoje. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, temos que fazer sim. São os 10 mandamentos, que se resumem em 2. Não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar as coisas do próximo, não querer a mulher ou o homem do próximo, né? Como se diz, na verdade, todos somos próximos, tanto faz homem como mulher, né? Não levantar falso testemunho, né? Honrar pai e mãe, amar Deus sobre todas as coisas, não ter nenhum Deus além dele. Tudo isso nós devemos fazer. Os mandamentos não devemos deixar para trás. Porque se nós deixamos os mandamentos para trás, nós estamos deixando a palavra de Deus. Aí nós não estamos na palavra de Deus. E tudo que pedimos não vai ser feito, porque nós não estamos cumprindo a palavra de Deus, né? Se o Filho libertar verdadeiramente, sereis livres. Então vamos buscar, pedir para que Deus possa nos libertar de todo o mal. Libertar até de palavras, né? De pessoas que não entendem a palavra de Deus e querem colocar as suas palavras persuasivas, que está cheia de pessoas aí pela internet pregando palavras persuasivas, e eu vejo um ditado desde criança, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Minha mãe falava assim também, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e é verdade. Você vê uma goteira em uma rocha, todo dia aquela goteira fica um buraquinho, pode ver, vira um tanquinho naquele lugar, na rocha, vai comendo, aquela água batendo todo dia, ele vai comer na rocha, né? E se você escuta as palavras das gangrenas que tem por aí na internet, né? Distorcendo a palavra de Deus, dizendo que agora tudo pode, não precisa mais se batizar, não precisa mais tomar santa ceia, que já creu, porque aqui dali foi para o povo antigo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Sim, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, mas se nós cremos, como ele disse, todas as vezes que tomar da ceia, né, todas as vezes que se ajuntar, é em memória de mim. Então eu vou, todos os meses, me ajunto aos irmãos, crendo que Cristo está ali conosco, e tomo a ceia. É um ato de fé cristão. E o outro ato de fé, o primeiro de todos, é o batismo. Jesus disse: vai todo mundo, prega. Quem crer e for batizado será salvo. Tem pessoas que estão dizendo: não precisa mais batizar. Precisa sim batizar, para levar Jesus a sério, para mostrar para os outros, diante de Deus e dos homens, que estamos ali crendo e aceitando Jesus dentro de nós, chamando Jesus para viver, para morar em nós. Porque ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, né? Se vocês me amam, fazem o que eu mando, né? Se vocês me amam, cumprem os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos e faremos em vós morada.
manifestaremos a vós, a ele, disse Jesus. Então, como eu não vou batizar e não vou tomar Santa Ceia, né? Como eu não vou fazer isso? São dois atos de fé cristãos, né? Isso é cristão, é ato de fé do cristianismo, de pessoas que crê que Cristo verdadeiramente nos resgatou para Deus, para termos mudança de vida, nova mudança de vida, né? Nova criatura, né? E tudo colabora para aquele que serve a Deus, para aquele que ama a Deus, para aquele que é chamado para o seu decreto, né? O decreto é de crer, um decreto que Deus deu, que todos que creem e batizar é salvo. Então nós somos chamados, e também para levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, né? Então eu vendo essa palavra de João 8:47, diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. É tanto que Jesus disse assim, quando chegaram os seus discípulos, disseram: Senhor, lá fora está a tua mãe e teus irmãos, estão à tua procura. Ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Esses que ouvem a palavra do meu Pai que está nos céus, esse que ouve a palavra de Deus, esses são meus irmãos e essas são minhas irmãs. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, claro, e crermos e andar nela, claro, nós somos, né, de Deus. Esses são os que são de Deus, esses que são meus irmãos, e somos mais o que? Filhos, que somos irmãos de Jesus. Olha que maravilha. Então ele diz que quem é de Deus e ouve a palavra de Deus, né? E as escutai. Vós não quer escutar porque não são de Deus. E eu digo mais ainda, mais além: quem é de Deus ouve a palavra de Deus e a pratica, né? Não é só ouvinte, porém praticante. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.